Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu trabalhava por conta como mestre de obras e, depois do serviço, costumava passar no bar para tomar um trago ali e conversar com os amigos antes de ir para casa. Coisa assim de 15, 20 minutos. E foi o que eu fiz naquele sábado. Eram quase 4 horas da tarde quando terminei de chapiscar o muro, dei o expediente por encerrado e fui direto até o bar do Cláudio, como costumava fazer. Cheguei, tomei meu trago, bati um papo ali com os caras, mas repito, tudo coisa assim bem rápida. 20 minutos no máximo e tomei o meu rumo. Não devia ser nem 5 horas da tarde quando eu cheguei em casa. Só que não encontrei ninguém. Minha mulher e o nosso filho não estavam. A primeira coisa que me ocorreu foi que ele estivesse na casa da minha sogra ou da minha mãe. E nem me preocupei. Tomei um banho, fui comer alguma coisa, depois liguei a televisão, fiquei ali assistindo, e o programa estava tão bom que eu nem percebi o tempo passando. Até que perto das 8 horas da noite, minha mãe me ligou, querendo saber que horas que eu ia passar na casa dela para pegar o meu filho. Segundo ela, a Marinês tinha deixado ele, o nosso filho, com ela, na hora do almoço. E disse que depois eu passaria para pegar o moleque. Olha, eu achei tão esquisito aquilo porque eu não estava sabendo de nada. A gente não tinha combinado nada, pelo menos que eu me lembrasse. O detalhe é que quando deixou o menino lá com a minha mãe, ela não falou para onde ir, nem fazer o quê. Simplesmente deixou o Andrezinho e saiu. Peguei a chave do carro e fui então buscar o meu filho. Não sem antes ligar um monte para minha mulher, mandar mensagem, só que nada. Pelo jeito, o telefone dela devia estar desligado. Juro, apesar de tudo isso, essa série de desencontros, até aquele momento, eu ainda não estava pensando nada de errado. Até porque a Marinês gostava de ir no salão no sábado, para cuidar do cabelo, cuidar das unhas, e quase sempre demorava, de modo que não me preocupei. Fiquei ali, conversando com a minha mãe, até que antes de ir embora para casa, ainda voltei a ligar. Só que mais uma vez, nenhuma resposta. O que eu pensei? Que tivesse acabado a bateria do telefone dela. Não era a primeira e nem seria a última que isso acontecia. Liguei também para casa da mãe dela, minha sogra. Depois para casa da minha cunhada. Só que ninguém sabia dela. Sem outra saída, voltei com o meu filho. E enquanto o Andrezinho tomava banho, eu fui até o quarto arrumar a cama para ele deitar. E foi só então que eu reparei numa coisa que me causou assim um sobressalto. Eu já tinha tomado banho, já tinha trocado de roupa, tudo, mas não tinha reparado naquele detalhe ali no nosso armário, até porque não tinha aberto a porta do guarda-roupa do lado, aquele em que a Marinês guardava as coisas dela. Abri o meu, peguei a roupa que eu iria usar, mas não abri o dela. Só que quando abri aquela porta, levei o maior susto, porque estava tudo vazio. Não tinha nada dela ali naquele armário. Mas quando eu digo nada, eu quero dizer que não tinha nenhuma meia. Nada. Olha, eu cheguei a sentir um calafrio. Meu Deus, mas onde estavam as roupas da minha mulher? O que significava aquilo? Eu comecei a fuçar em outros móveis, ali no quarto, onde também tinha coisas da Marinês, mas não havia sinal de absolutamente nada, nem no guarda-roupa, nem em gaveta nenhuma. Foi como se um ladrão tivesse entrado naquele quarto e levado tudo que era dela. Só que o estranho era justamente isso, só as coisas dela, porque as minhas continuavam ali no lugar.
Eu fui até um quartinho onde a gente costumava guardar coisas que não usava no dia a dia. E não encontrei nenhuma mala e nenhuma bolsa, nada. Olha, ninguém queira saber o desespero que tomou conta de mim. Para onde essa mulher tinha ido, meu Deus? Olha, eu tremia. Falava sozinho enquanto andava pela casa. Ficava chamando por ela, mesmo sabendo que ela não estava ali. Parecia um louco. Até na casa da vizinha eu fui. Ver se ela sabia de alguma coisa, ou se tinha visto alguma coisa, só que ela também não sabia de nada. Liguei novamente para minha sogra, para minha cunhada, e a resposta delas foi exatamente a mesma. Ninguém tinha falado com a Marinês naquele dia, ninguém. No fim, a única coisa que eu consegui foi deixar todo mundo preocupado também. Quando contei que não tinha roupa nenhuma da Marinês ali no armário e que todas as coisas dela tinham sumido. Olha, minha ficha custou a cair. Meu filho saiu do banho e eu estava ainda ali, zanzando, feito um zumbi. Sabe, atazanado, desorientado, falando sozinho. Eu só queria saber de uma coisa. Onde estava minha mulher? Coisa mais inexplicável do mundo. Gastei o dedo de tanto ligar para o telefone dela. Até que desabei na cama e comecei a chorar feito um menino. Até porque naquelas alturas eu já estava pensando no pior. Que ela tivesse ido embora de casa e me abandonado. Só podia. Que outra possibilidade que havia? Nenhuma. Só que a troco de quê, meu Deus? Ela faria isso por que motivo? E principalmente, porque tinha deixado o nosso filho para trás. Foi quando, já na cama, isso já era de madrugada, 2:30 da madrugada, me virando de um lado para outro na cama, quando fui pegar o travesseiro, assim, para dobrá-lo, e eu, no escuro, senti, assim, roçando na minha mão aquele papel. Aí peguei aquele papel e percebi que era um papel dobrado, assim. Aí liguei o abajur e já tive aquele sobressalto. Era uma carta, um bilhete, sei lá. E já reconheci imediatamente a letrinha da minha mulher. Só de olhar, já vi que era dela. E de quem poderia ser? Olha, eu quase tive um ataque quando comecei a ler. Edinho. A última coisa que eu queria nessa vida era te magoar. Era deixar o nosso filho triste. Mas a verdade é que estou indo embora da nossa casa. Saindo de vez da tua vida. Por favor, cuida bem do nosso filho e diga a ele que a mamãe o ama. Por favor, não me queira mal. Mas acredite, vai ser melhor para nós dois. Principalmente para você, que vai poder encontrar alguém que te ame de verdade, porque isso, me desculpe, eu jamais poderei fazer. Olha, eu não sei como não morri quando eu li aquelas palavras. Havia outras coisas escritas, ela explicando a sua decisão, dizendo que não estava feliz, que já tinha deixado de me amar há muito tempo, que já tínhamos deixado de ser um casal e tínhamos nos tornado apenas 2 amigos dentro daquela casa. A cada palavra que eu lia, mais eu chorava. Ela não dizia para onde estava indo, nem se estava indo sozinha ou se com alguém. Apenas pedia que eu cuidasse bem do nosso filho. Eu fui até o quarto do Andrezinho. Ele já estava deitado. Me ajoelhei diante da cama dele e o abracei com tanta força. E caí no choro outra vez. Eu queria parar de chorar, mas não conseguia. O coitadinho ficou assustado.
E nem era para menos. Nunca tinha visto o pai naquele estado. Foi a pior noite da minha vida. O início do meu calvário. Depois liguei para minha mãe para contar o que tinha acontecido. Ela até quis vir até minha casa para ficar comigo, cuidar do neto, mas eu falei que não precisava, até porque o que ela poderia fazer? Nenhuma pessoa no mundo, naquele momento, poderia aliviar o meu sofrimento. Apenas a minha mulher. E pelo que ela tinha escrito, ela já não me queria. Até porque tinha abandonado a nossa casa, até o nosso filho. Depois liguei também para minha sogra, para minha cunhada, e ninguém sabia da decisão da Marinês. E elas também ficaram chocadas. Reprovaram aquela atitude. Olha, eu varei a madrugada de olho aberto, tentando entender por que ela tinha tomado aquela atitude. Será que eu tinha feito algo de errado, meu Deus? Eu simplesmente não consegui encontrar uma explicação. Na verdade, de tanto pensar, comecei a me culpar. Sim, porque se minha mulher tinha me abandonado, era porque alguma coisa tinha faltado para ela. Eu não tinha sido capaz de fazê-la feliz. Eu só não entendia por que é que ela não tinha conversado comigo primeiro, explicado suas razões, o que ela estava sentindo. Não, preferiu fazer tudo daquele jeito, pelas minhas costas. Ir embora, enquanto eu estava trabalhando, sem mesmo se despedir. Sair de casa às escondidas, como se fosse uma criminosa. Olha, o dia amanheceu. E eu ainda estava ali, deitado naquela cama, olhando para o teto, que parecia querer desabar sobre mim. Minha vida virou um inferno. A notícia correu entre os parentes, os vizinhos, os amigos, e logo começaram os bochichos. Gente dizendo que a Marinês tinha me largado para fugir com outro cara, que até o nosso filho ela tinha deixado para trás, por causa desse outro. Deus do céu, não bastasse a minha dor, eu ainda tinha de ouvir esse tipo de comentário. Sabe, esse tipo de coisa venenosa. Parece que as pessoas têm prazer em ver o outro sofrendo. Mas o pior, e isso é que foi realmente o pior, muito breve, aquilo que era apenas um bochicho acabou se confirmando. Foi minha cunhada que depois me confirmou. Fui lá conversar com ela. Alguém precisava me ajudar a entender por que é que a Marinês tinha feito aquilo. E com pena de mim, ela acabou confirmando que era mesmo verdade. Que a Marinês tinha ido embora com um tal de polaco. E vamos convir. Para ela chegar ao ponto de ir embora com esse cara, é porque já devia conhecê-lo há muito tempo. As coisas não acontecem assim de um dia para o outro. Já devia ser caso antigo. E só de pensar que ela já vinha me traindo há algum tempo, olha, minha vontade era só de morrer. Só eu sei a minha tristeza. Era inevitável ficar ali me perguntando o que eu fiz de errado para ser tratado desse modo, meu Deus. Puxa vida, eu só vivia para nossa família. Trabalhava 10, 12, 14 horas por dia para dar do bom e de melhor para minha esposa e para o meu filho. Nunca levantei a voz sequer para minha mulher, nunca. E aí do nada, ela me surpreende com aquele gesto. Vai embora de casa, deixa um bilhete explicando, não se importando sequer com o nosso filho. Aí depois, descubro que ela tinha feito isso por causa de outro homem. Juro, não fosse pelo meu filho, eu acho que teria feito
alguma bobagem, de tão fora de mim que fiquei. Olha, eu fiquei tão fora de mim. Eu fiquei tão sem chão, tão desatinado, que quase fui à polícia dar parte do sumiço da minha mulher. O que certamente, se alguém soubesse, seria motivo de chacota, já que a minha mulher não estava desaparecida. Ela tinha fugido com outro cara. Tinha até me deixado um bilhete. Eu quase fiz isso. Quase banquei o otário. Porque se alguém soubesse dessa minha intenção, aqueles que já estavam falando de mim, rindo pelas minhas costas, aí mesmo é que se fartariam. Olha, não dava para entender, não dava. Eu pensava, e não digo nem por mim, mas pelo nosso filho. Como uma mãe é capaz de fazer uma coisa dessas? Virar as costas pro próprio filho por causa de outro homem. O pior é que tive de deixar o Andrezinho na casa da minha mãe, porque eu tinha de trabalhar. E sozinho em casa, eu não poderia deixá-lo. Se bem que ele passava a maior parte do tempo na escola. Só que mesmo assim, tinha de ter alguém para buscá-lo, para ficar com ele depois da aula. Por isso achei melhor deixá-lo com a minha mãe. Na semana seguinte, ela me ligou. E sabe, apesar da raiva que eu estava sentindo dessa mulher, da vontade de esganá-la pelo que ela estava me fazendo sofrer, eu estremeci naquela hora. Quando reconheci a sua voz, em vez de brigar com ela, de xingá-la, eu, ao contrário, supliquei que ela voltasse para casa. Foi isso que eu fiz. Eu tinha até planejado, se ela ligasse para mim, eu iria jogar os cachorros em cima dessa mulher, só que não. Na hora eu fraquejei. E o que fiz foi implorar que ela voltasse para mim. Cadê você, Marinês? Por que você fez isso com a gente? Volta para casa. Nosso filho não para de perguntar por você. Ele está tão tristinho. Volta. Ela nem respondeu. Só perguntou onde que o menino estava, se estava bem. Falei que estava com a minha mãe, porque eu não tinha condições de cuidar dele, precisava trabalhar. E ela ficou tão irritada. Falou que ia ligar para minha sogra, mãe dela, e pedir que ela fosse lá buscar o Andrezinho na casa da minha mãe. E simplesmente desligou. Acabou, inclusive, dando confusão, porque a minha ex-sogra realmente foi lá buscar o nosso filho. Até isso ela conseguiu. Fazer a minha mãe e a mãe dela se desentenderem por causa do neto. Depois, ligou de novo e falou que daria um jeito de ir buscar um Andrezinho e levar com ela. Só que o tempo foi passando e nada. E detalhe, sempre que ligava, eu perguntava, eu às vezes até jurava para mim mesmo que não ia perguntar, mas chegava no amor, eu não conseguia me segurar e perguntava quem era o cara com quem ela tinha fugido. Por que é que ela tinha feito aquilo comigo? Mas ela não respondia. Se fingia de surda. E se eu insistisse, ela desligava o telefone na minha cara. Olha só, eu sei o quanto foi difícil tocar a minha vida depois do abandono dessa mulher. Comecei a beber de um modo exagerado. Tudo para esquecer aquela dor. Para fugir um pouco, pelo menos, da realidade. Os meses foram passando e eu acabei ficando ali sozinho naquela casa. O Andrezinho ficava mais na casa da minha mãe, depois ia um pouco na casa da outra avó. E final de semana eu dava um jeito de ficar um pouco com ele. Imagine como não devia estar a cabecinha
dessa criança. Tempos depois, fiquei sabendo que a Maria Inês estava em São Paulo e que tinha, inclusive, engravidado do tal do polaco. Olha, foi mais uma desilusão. Senti como se fosse outra facada, bem no meio do peito. Foi mais um dia em que mais uma vez eu me afundei na bebida. Beber era o único jeito de atenuar, ou pelo menos atenuar o meu sofrimento. O tempo continuou passando. Eu naquela coisa que, empurrando com a barriga, aquela coisa que não dava nem para chamar de vida. Não tinha vontade de nada. Repito, se não fosse o meu filho, a existência dele, saber que ele precisava de mim, já que a mãe tinha sumido, eu acho que teria dado cabo da minha própria vida. Juro por Deus. De tão desacursoado que fiquei. Olha, tem coisa que a gente não sabe nem como consegue suportar. Nesse meio tempo, a Maria Inês tinha vindo aqui visitar a mãe dela, ver o nosso filho. Só que eu não fiquei sabendo. Quando soube, ela já tinha ido embora. Das 3 vezes aconteceu assim. Até porque ela não queria me ver. Vinha ver a mãe, vinha dar uma olhada no nosso filho e voltava embora. Quando soube, né, as 3 vezes já não dava mais tempo. Ela já tinha voltado lá para São Paulo. A ideia dela era levar o Andrezinho junto com ela. Mas por causa da escola, ninguém permitiu, nenhuma das vozes. E foi então que, perto de completar 4 anos que ela tinha me largado, um sábado, eu ali, na lida, eis que a minha mãe me ligou para me dar aquela notícia. Filho, você não vai acreditar. Sabe, a minha mãe falou aquilo, mas eu nem atinei, até porque... O que foi, mãe? Edinho, adivinha quem voltou. E olha, até onde eu tô sabendo, voltou para casa de vez para ficar. Ela nem precisou dizer mais nada. Na mesma hora, eu já imaginei a quem a minha mãe estava se referindo. Só podia ser a Maria Inês. Olha, eu quase perdi a respiração. Meu coração só faltou saltar pela boca, principalmente quando a mãe falou que ela estava sozinha, que tinha se separado daquele tal de polaco. Segundo a minha mãe, já fazia alguns dias que ela estava aqui em Curitiba, na casa da mãe dela. Olha, eu não sei explicar o que aconteceu comigo, porque eu devia sentir raiva dessa mulher. Eu devia sentir ódio dessa mulher. Mas fui tomado por uma euforia. Uma alegria tão grande, tão boba. Desde que ela tinha ido embora de casa, que a gente nunca mais tinha se visto. Será que ela tinha mesmo se separado daquele verme? Eu simplesmente não consegui pensar em outra coisa. No sábado, trabalhei até as 3 horas da tarde. E acabei dando depois uma passadinha no bar, como sempre fazia. Essa passadinha no bar acabou se tornando mais comum depois que a minha mulher me abandonou. Estava ali, tomando meu trago, com o pensamento longe, pensando na notícia que a minha mãe tinha me dado. Aí, de repente, alguém se aproximou. E olha, repito, eu estava tão distraído porque só sabia pensar naquilo que a minha mãe tinha falado. Que a Maria Inês tinha voltado para Curitiba, que estava na casa da mãe. E mais do que isso, ela estava sozinha, tinha se separado daquele desgraçado. Então eu estava tão
assim, e de repente, aquela pessoa, eu nem conhecia aquele homem, um rapazinho, 17, 18 anos, olhou assim para mim e, sabe, eu senti alguma coisa diferente. Foi lá fora, ver quem era a pessoa. E quase desfaleci quando dei de cara com ela, a mulher que eu mais amava nesse mundo. Eu não estava preparado, juro. Não pensei que fosse ela. Ela estava na casa da mãe e quando que eu imaginaria que ela fosse me procurar no bar? Ela me olhando, de um jeito assim que eu não consegui decifrar na hora. Aí perguntou se a gente podia conversar. Olha, ninguém queira imaginar o que eu senti. Só de ver essa mulher na minha frente de novo, depois de 4 anos, as minhas pernas falsearam. E mais tonto ainda fiquei, quando sorrindo, ela falou que... A carta é muito longa, não será possível contá-la toda hoje. Por isso não perca, na próxima edição de A Força do Amor, a segunda parte da história de Edinho e Marinês.